Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Projeto que torna ataque à escola crime hediondo é aprovado pela Câmara. Supremo marca julgamento que pode tornar réus suspeitos de envolvimento nas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. E agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. 11 pessoas foram presas em uma operação contra um desmanche ilegal no ABC Paulista. A Caterina Achute tem mais detalhes agora para a gente. Boa noite para você, Caterina. Boa noite, Giovana, e boa noite a você que nos acompanha. Olha, o flagrante da Polícia Civil aconteceu nesta quarta-feira em Santo André. O local tinha 4 andares e era dividido nos setores de desmonte, estoque e descarte. Os agentes apreenderam as mercadorias, peças, pneus, motores e demais equipamentos retirados dos automóveis foram encontrados. O desmanche tinha até mesmo uma passagem escondida que serviria de rota de fuga para os criminosos, mas os agentes da polícia cercaram o imóvel e conseguiram fazer a captura. Os presos vão responder por receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo. Giovana. Muito obrigada pelas suas informações, Caterina. O Supremo Tribunal Federal vai julgar na próxima terça-feira se torna réus mais 3 suspeitos de participação no assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista dela, Anderson Gomes. O Leonardo Ack é quem chega então com as informações agora. Boa noite, Léo. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. A Procuradoria-Geral da República denunciou em maio os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e também o delegado Rivaldo Barbosa. Eles já estão presos preventivamente desde março. O inquérito no STF se debruça sobre quem foram os mandantes do assassinato que vitimou a então vereadora carioca Marielle e o motorista dela, o Anderson Gomes, em 2018. Os irmãos Brazão, que teriam sido os mandantes do crime, foram denunciados por homicídio e organização criminosa. Já o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que teria atrapalhado as investigações, foi denunciado por homicídio. Agora, se a denúncia da Procuradoria-Geral da República for aceita pela primeira turma do Supremo, os 3 passarão então a responder como réus. Todos os denunciados negam as acusações. Giovana. Então a gente segue acompanhando. Muito obrigada pelas informações, Leonardo Ack. Mais de 31 toneladas de maconha foram apreendidas nos 4 primeiros meses do ano no estado de São Paulo. Uma variante mais cara da droga começa a ganhar espaço nas apreensões. Conhecido como Dry, o entorpecente é modificado em laboratório e altamente viciante. Este empresário gastava cerca de R$ 1.500 por mês para manter o vício em Dry, um tipo de maconha modificada que traficantes ofereciam por aplicativos de mensagens. Tinham uns 4 ou 5 que me ofereciam todos os tipos de substâncias. O Jornal da Record teve acesso a alguns grupos de mensagens criados por traficantes com cardápios de diversos entorpecentes. O Dry é um deles. Nesta postagem, uma porção da droga sai por R$ 7.000. Procurando um público mais elitizado nesses grupos de internet, nesses grupos de aplicativo, eles especializaram nesse nicho para fazer essa venda online com a entrega imediata por motoboys ou outro tipo de entregador. A droga não tem o cheiro característico da maconha e o aspecto lembra uma massa de modelar. O chamado Dry é produzido em laboratórios clandestinos, a partir da mistura de maconha com essências e substâncias químicas variadas. Um cigarro da droga pode custar 50 vezes mais do que o de maconha e é altamente viciante. Ele altera o funcionamento de áreas do cérebro de uma maneira muito importante, podendo desencadear sintomas como, por exemplo, um surto psicótico ou desencadear uma esquizofrenia para quem tem uma predisposição. Ela é uma substância muito perigosa.
De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de janeiro a abril deste ano, foram apreendidas 262 toneladas de maconha em todo o Brasil. Só em São Paulo foram mais de 31 toneladas. Há 3 meses, policiais civis de Carapicuíba, na Grande São Paulo, rastreiam os laboratórios de Dry. Nesta casa, na cidade vizinha de Barueri, um suspeito foi preso e 1 quilo do entorpecente apreendido. Durante a operação, teve tiroteio. A rotina criminosa de produzir drogas se misturava com as tarefas domésticas, como lavar vidros e marcar consultas médicas. Já é o 3º preso dessa mesma quadrilha, dessa mesma organização que faz essa traficância de drogas gourmet, como estão sendo chamadas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna crime o porte e a posse de qualquer tipo e quantidade de droga. Antes de ir a plenário, a chamada PEC das drogas ainda precisa passar por uma comissão especial. A matéria, que já foi aprovada pelo Senado, voltou a ser discutida após o Supremo Tribunal Federal iniciar o julgamento que pode descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. A análise foi interrompida após um pedido de vista. O placar está em 5-3 a favor da descriminalização. A Câmara aprovou agora à noite um projeto de lei que torna hediondos os crimes de ataques contra escolas. Vamos ao vivo até Brasília com a Ariane Bittencourt, que traz mais informações para a gente. O que falta para essa proposta começar a valer, Ariane? Boa noite. A gente está sem o áudio da Ariane. Vamos seguir por aqui, então. O texto altera o Código Penal para incluir homicídios cometidos dentro de escolas, de creches e outras unidades de educação no rol de crimes hediondos, que são aqueles inafiançáveis e que não permitem anistia ou indulto. O texto de autoria do Poder Executivo foi aprovado em votação simbólica e prevê penas de 12 a 30 anos de prisão. Também nesta quarta-feira, os deputados aprovaram ainda o projeto que suspende até o fim do ano que vem o cumprimento de metas por entidades que prestam serviços ao SUS no Rio Grande do Sul. Também passou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. O objetivo desse cadastro é evitar novos crimes, como feminicídio e também estupro. E olha, a Câmara aprovou também um projeto para punir deputados que se envolvam em brigas e confusões. A medida foi colocada em votação depois do bate-boca envolvendo os deputados André Janones e Nicolas Ferreira. O texto permite que a mesa diretora, comandada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, suspenda por até 6 meses deputados federais acusados de quebra de decoro. A proposta foi aprovada por 400 votos a favor e 29 contra. Criminosos invadiram uma loja de armas e levaram mais de 100 itens no Distrito Federal. O arsenal, que inclui pistolas, rifles e até está avaliado em R$500 mil. Prateleiras e estantes vazias, cofres quebrados. De acordo com as investigações, criminosos alugaram a sala vizinha à loja de armas e fizeram 2 buracos na parede para entrar no estabelecimento, localizado em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Minha sala cofre, ela é toda reforçada. As paredes são de concreto, tem 2 portas de chapas de aço. A gente não imaginava que alguém poderia ter acesso à minha sala-cofre. A loja de armas não tem alarme. Além disso, todas as câmeras de segurança foram levadas pelos criminosos. Segundo a Polícia Civil, o equipamento não guardava as imagens em sistema de armazenamento que permita acesso pela internet. Por isso, não há registros do crime. Os criminosos levaram 100 itens, entre eles revólveres, pistolas, rifles e carabinas, além de munições. Um prejuízo calculado em cerca de R$500 mil.
Para se ter uma ideia da dimensão do furto, a polícia apreendeu neste ano 50 armas em Ceilândia, metade do que foi furtado de uma só vez na loja. O Exército Brasileiro, responsável pela fiscalização do comércio de armamento, informou que a loja possui todas as licenças necessárias e que, inclusive, passou por uma inspeção na semana passada e não foram identificadas irregularidades no estabelecimento. Fora do Brasil, chuvas intensas atingiram a região sul do estado americano da Flórida. Ruas ficaram alagadas. Cidades como Miami e Fort Lauderdale foram afetadas. Segundo as autoridades, fortes chuvas e inundações repentinas criaram condições perigosas aos motoristas. A Flórida declarou o estado de emergência por causa do mau tempo. Nos aeroportos, centenas de atrasos e cancelamentos de voos foram registrados. Não houve mortes. Aqui no Brasil, a Comissão de Comunicação da Câmara vai apresentar sugestões para o marco regulatório das mídias sociais. Vamos a Brasília, então, falar com a Ariane Bittencourt, que agora foi tudo estabelecido novamente. Olá, Ariane, boa noite para você. Bom, tivemos mais um probleminha com a Ariane, então eu informo para você. A informação foi apresentada nesta quarta-feira pelo presidente da comissão, Silas Câmara. Segundo o deputado, a ideia é que a comissão também se dedique ao assunto paralelamente a outras iniciativas do Congresso Nacional. Recentemente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho que vai analisar o projeto de lei que pretende regulamentar as redes sociais e combater as notícias falsas. Silas Câmara disse que o uso de produções da mídia tradicional pelas plataformas digitais sem remuneração é um dos pontos que devem ser discutidos. O presidente da Anatel, Carlos Baia-Gorri, também defende essa regulamentação. Para ele, o texto deve priorizar a defesa da democracia e da justiça econômica. Vamos ouvir então. Precisamos discutir justamente essas questões, a questão da tributação no ambiente digital, da responsabilidade das plataformas, ou seja, como a gente faz para que toda essa lógica que foi construída nas últimas décadas na nossa sociedade para o mundo real possa ser aplicado também no mundo digital, de forma a garantir direitos, de forma a garantir justiça social e justiça econômica também. O nosso objetivo é poder produzir informação para que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, produza o mais urgentemente possível o que, na nossa opinião, é iminente. Um marco regulatório para que o mundo digital possa conviver com as outras mídias, por exemplo, radiodifusão, e que essa convivência seja de forma salutar e que ela possa produzir resultado para todo mundo. A Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O inquérito investiga desvios de emendas parlamentares para asfaltar estradas próximas a propriedades dele e de seus familiares no interior do Maranhão. O ministro nega qualquer ilegalidade. O ministro das Comunicações é acusado de desviar emendas parlamentares quando era deputado federal. Juscelino Filho foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de organização criminosa, corrupção passiva, fraude à licitação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As investigações começaram em 2022 e apontaram que Juscelino teria destinado verbas de emendas parlamentares do chamado orçamento secreto para a Codevasf, empresa pública ligada ao Ministério da Integração. A Polícia Federal suspeita que esses recursos tenham sido usados para asfaltar uma estrada de terra na cidade de Vitorino Freire, no interior do Maranhão, onde o ministro e a família têm propriedades. Uma análise da Controladoria Geral da União aponta que 80% do dinheiro das emendas, o equivalente a mais de R$ 7,5 milhões, foram usados para as obras.
Segundo a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, um funcionário foi demitido em agosto do ano passado, após a conclusão de um processo na corregedoria que investigou as obras. A empresa disse ainda que mantém o compromisso com a elucidação dos fatos sob investigação. Juscelino é do União Brasil e foi indicado pelo senador Davi Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante da casa. Alcolumbre também é forte candidato à presidência do Senado no ano que vem. O presidente Lula não quis comentar o assunto. Em nota, a União Brasil afirmou que reforça o total apoio ao ministro das Comunicações e que não admite pré-julgamentos ou condenações antecipadas. Reforça ainda que o partido tem testemunhado vazamentos seletivos e descontextualizados relacionados à investigação. Por uma rede social, Juscelino Filho se defendeu das denúncias. Este inquérito devassou a minha vida e dos meus familiares e não encontrou nada. Revelou fatos antigos de recursos que destinei legitimamente através de emendas parlamentares e cuja execução e a fiscalização de obras não são e nunca foram de minha responsabilidade como deputado. O inquérito está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. O relator do caso é o ministro Flávio Dino, que foi colega de esplanada de Juscelino Filho. O presidente do partido Solidariedade é considerado foragido pela Polícia Federal. Eurípides Júnior é suspeito de comandar um grupo que teria desviado 36 milhões de reais do fundo partidário. Ao todo, 6 pessoas foram presas. A Polícia Federal fez buscas hoje numa gráfica em São Paulo e endereços em Planaltina de Goiás, cidade goiana próxima a Brasília. A Justiça determinou 7 prisões e expediu 45 mandados de busca e apreensão. Também foram apreendidos 9 carros e este helicóptero, que custou quase 2 milhões e 500 mil reais e que teria sido comprado pelo presidente do partido Solidariedade, Eurípides Júnior, com dinheiro desviado do fundo eleitoral. Também houve o bloqueio de 33 imóveis. Eurípides Júnior é o principal alvo da operação e é considerado foragido. Segundo os agentes, ele saiu de casa bem cedo, antes da chegada da Polícia Federal, e foi em direção ao aeroporto de Brasília. Com o início das prisões, acabou fugindo. O primo de Eurípides, Alessandro Silva, conhecido como Sandro do PROS, e a mulher dele, Cíntia Silva, que também são dirigentes do partido Solidariedade, foram presos no aeroporto. Todos iriam fazer a mesma viagem. No total, 6 pessoas foram presas. A investigação aponta que toda a família de Eurípides Júnior está envolvida no esquema. De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa desviava recursos públicos do fundo partidário eleitoral com o uso de candidaturas laranjas em várias cidades do país. O dinheiro repassado aos candidatos era desviado com despesas falsas ou superfaturadas, como serviços de consultoria jurídica. Só entre as campanhas de 2020 e 2022, a PF estima que tenham sido desviados 36 milhões de reais do antigo PROS, hoje Solidariedade. Os envolvidos estão sendo investigados por diversos crimes, como organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. O partido Solidariedade afirmou em nota que os fatos ocorreram antes da fusão com o PROS e que não tem como responder às investigações. A defesa de Eurípides Júnior, Sandro do PROS e Cíntia Silva informou que não vai comentar o caso, porque ainda não teve acesso à decisão judicial. Agora um alerta. Na internet, medicamentos de alto custo são vendidos ilegalmente pela metade do preço, sem nenhum controle. São produtos que foram roubados e que podem prejudicar a saúde de quem consome. Nas mãos do criminoso, sacolas cheias de medicamentos de alto custo. Entre eles, a substância semaglutida, com nome comercial de Ozempic, é voltada para o tratamento da diabetes tipo 2, mas também é usada por quem quer perder peso. A caixa do medicamento custa cerca de R$1.000. Segundo a polícia, antes de cada ação, os criminosos consultavam para saber se no estabelecimento havia os medicamentos de alto custo para venda. O grupo agia há pelo menos 6 meses na zona leste da capital paulista. Só esta farmácia foi roubada 3 vezes no mês passado pela quadrilha. Eles esperam o horário próximo do fechamento e rendem os funcionários e já vão direto para a geladeira. Pegam esses produtos que interessam
recolhem os valores do caixa e na sequência eles saem. 2 integrantes do grupo criminoso foram presos. Um continua foragido. Segundo a polícia, os medicamentos roubados eram vendidos para receptadores e depois revendidos, principalmente na internet. Nas redes sociais é possível encontrar o Ozempic pela metade do preço. O pagamento pode até ser parcelado no cartão. De acordo com as investigações, a comercialização ilegal é feita sem o menor cuidado com o manuseio. O Ozempic, por exemplo, precisa ser mantido em geladeira para não perder a eficácia. Além disso, há riscos para a saúde de quem consome o medicamento vendido no mercado paralelo. Ou mesmo que ela tenha sido mal acondicionada e tenha sido contaminada com bactérias, e aí a pessoa vai aplicar no subcutâneo, pode fazer infecção no subcutâneo. Então, muito alerta com isso. É por isso que, mesmo tomando o Ozempic há 6 meses, Delian não arrisca e continua fazendo a compra somente em farmácias físicas. A gente sai da farmácia, já corre para colocar na geladeira, né? E pela internet, como que a gente vai ter esse cuidado, essa confiança? Será que estava mesmo guardado em um lugar refrigerado? E para chegar até você, como que é esse trajeto, né? E aí eu não confio de forma alguma pela internet. Depois de mais de 10 horas de debate, o Senado da Argentina aprovou na noite desta quarta-feira um projeto de lei proposto pelo governo de Javier Milei. A votação terminou em empate. Para aprovação foi preciso o voto de Minerva, da vice-presidente da Argentina, que comanda o Senado, Victoria Villarruel. A medida concede poderes especiais ao Executivo para governar e permite privatizações de algumas empresas estatais. Agora, o texto volta para a Câmara dos Deputados. Mais cedo, manifestantes entraram em confronto com a polícia durante a votação do projeto. Pelo menos 31 pessoas foram detidas. Jerry West, um dos maiores ídolos do basquete americano, morreu nesta quarta-feira aos 86 anos. Considerado um dos grandes astros da NBA, a silhueta do ex-jogador inspirou o logo atual da Liga de Basquete Americana. Durante toda a carreira, que durou 14 anos, ele atuou pelos Lakers. O ótimo desempenho do jogador fez com que a equipe aposentasse a camisa 44 em homenagem ao ídolo. Além das vitórias na Liga, West foi campeão olímpico 2 vezes pela seleção americana. O astro do basquete também trabalhou como técnico e atualmente prestava serviços de consultoria para o Los Angeles Clippers. A causa da morte não foi divulgada. Um comunicado diz que ele estava em casa ao lado da esposa Karen. O Jornal da Record termina aqui. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite.